Quem acompanha o mercado financeiro brasileiro tá vendo uma cena e tanto. O Ibovespa não para de subir, flertando com máximas históricas, e ao mesmo tempo o dólar parece ter engatado uma marcha ré contínua. É um cenário de euforia, sabe? Desperta otimismo, mas também, claro, muitas perguntas. E é para responder essas perguntas que a gente está aqui hoje. A nossa missão é tipo montar um quebra-cabeça. De um lado, a gente tem peças que vêm de muito longe, da geopolítica internacional. Do outro, peças bem daqui, do nosso cenário político. E no meio, as estratégias, né? O que alguns investidores estão fazendo. Vamos tentar entender o que de fato está por trás de todo esse otimismo. E esse quebra-cabeça é fascinante, porque as perguntas elas não são óbvias, né? O que uma declaração feita em Davos sobre a Groenlândia tem a ver, de fato, com o preço da ação da Petrobras? Exato. E como uma pesquisa de intenção de voto, com a eleição ainda tão distante, já consegue injetar, bilhões de reais na Bolsa? Vamos conectar esses pontos para ver a imagem que se forma. Ótimo, então vamos começar com a moldura desse quebra-cabeça que são os números, e eles são realmente impressionantes. O Ibovespa acumula uma alta de quase 38% nos últimos 12 meses. É muita coisa. Muita coisa. E no momento em que os dados foram coletados, o índice subia mais de 2% em um único dia, tentando romper aquela barreira dos 170 mil pontos. É um movimento muito forte. E como eu disse, enquanto a bolsa sobe, o dólar cai. A moeda americana está na casa dos 5,32, o que representa uma queda de 11% no mesmo período de 12 meses. O que, no fim das contas, é visto como um ótimo sinal, né, para a economia como um todo. Sim, e a combinação desses dois movimentos é o que realmente acende o alerta dos analistas, sabe? Uma bolsa em alta com um dólar em queda, isso costuma ter um nome: fluxo de capital estrangeiro. Uhum. É o sinal clássico de que investidores de fora estão trazendo seus dólares, trocando por reais, para comprar ativos brasileiros. Essa demanda por reais valoriza a nossa moeda. O dólar cai. E a compra dos ativos, tipo ações, impulsiona a bolsa. A grande questão que fica é: por que essa enxurrada de dinheiro está vindo justo agora? Essa é a questão central. Eu esperaria uma resposta ligada a, a nossa taxa de juros, algum dado de inflação. Mas, pelo que eu vi nas fontes, a resposta começa do outro lado do mundo, certo? Como a tal de rotação global de dólares. O que é isso exatamente? Exatamente. O motor inicial desse movimento não é doméstico. Essa rotação significa que o dinheiro está se movendo. Simples assim, saindo de um lugar e indo para o outro. Nesse caso, os investidores estão tirando grana de mercados considerados os mais seguros do mundo, como o norte-americano. Certo. Por uma percepção de aumento de risco por lá. E um dos gatilhos que as fontes apontam, que serve como um exemplo perfeito dessa instabilidade, é a recente escalada de tensões geopolíticas envolvendo o ex-presidente Donald Trump e uma disputa pela Groenlândia. Isso teria gerado uma venda massiva de títulos do Tesouro Americano, as famosas Treasuries. Exato. É importante entender o mecanismo aqui. Não é que a disputa pela Groenlândia, por si só, mova bilhões de dólares. Ela funciona como um termômetro, entende? Entendi. O mercado olha para essa retórica imprevisível e pensa: olha, se a instabilidade pode surgir de algo tão inesperado, onde mais ela pode aparecer? É o medo do desconhecido que acelera essa rotação de capital. A disputa é o sintoma, não a doença. E há uma citação específica do Trump sobre isso em Davos. Ele diz, e eu cito: "Nunca pedimos nada e nunca recebemos nada. Provavelmente não receberemos nada a menos que eu decida usar força excessiva, o que nos tornaria francamente imparáveis. Mas não farei isso." É uma frase que primeiro ameaça e depois recua. Como o mercado lê uma mensagem tão ambígua? Olha, o interessante nessa fala não é a ameaça em si, ou recuo, mas o padrão de imprevisibilidade que ela reforça. Para um gestor de fundos que administra bilhões, previsibilidade é tudo. Claro. E quando uma figura de peso na política da maior economia do mundo sinaliza que pode agir de forma excessiva, impulsiva, esse gestor não espera para ver. Ele move o dinheiro primeiro e faz as perguntas depois.
E nesse cenário, o Brasil, com todos os nossos problemas crônicos, parece paradoxalmente mais previsível nesse exato momento. É para cá que parte desse dinheiro vem. É impressionante como um evento em Davos pode impactar o bolso de quem investe aqui no Brasil. Mas imagino que esse capital estrangeiro não viria para cá se o cenário interno não fosse no mínimo promissor aos olhos deles. O que está acontecendo aqui dentro que está atraindo esse dinheiro? Qual é a outra peça do quebra-cabeça? Aí entra o fator doméstico, que é essencialmente político. A euforia interna está sendo alimentada por uma pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais. Uma pesquisa da Atlas Intel com a Bloomberg. Certo, e a pesquisa mostra o ex-presidente Lula na liderança em todos os cenários. Ele chegaria a vencer no primeiro turno se os nomes da oposição, como Flávio Bolsonaro e Tarcísio, saíssem como candidatos separados. À primeira vista, não parece um resultado que animaria, digamos, a parte do mercado mais alinhado à oposição, né? Onde que está o otimismo? O otimismo está nos detalhes, sabem? Nas entrelinhas dos números. O que o mercado observou com lupa foi que, em confrontos diretos, individuais, tanto o Flávio Bolsonaro quanto a Michelle Bolsonaro conseguiriam levar a eleição para um segundo turno contra o Lula. Ah, então a leitura não é sobre quem está na frente agora, Não, mas sobre a competitividade da disputa. exatamente. Os números eram Lula com 49% contra 35% do Flávio. E Lula com 48% contra 31% da Michelle. Em nenhum desses cenários diretos, a disputa acabaria no primeiro turno. Entendi. E é isso que anima o mercado. A interpretação é que uma chapa unificada da oposição tem força para ser competitiva e forçar uma disputa em duas etapas. A possibilidade de alternância de poder, que antes parecia distante, agora parece mais palpável. Então, o que o mercado está fazendo é o que chamam de precificar a possibilidade de uma troca de governo. Ou seja, o preço das ações hoje já está subindo, como se essa troca fosse uma realidade provável, refletindo uma aposta no futuro. Você resumiu perfeitamente. O mercado, nesse sentido, funciona como um meteorologista. Ele não está descrevendo o tempo que faz hoje. Ele está tentando prever a tempestade ou o dia de sol da semana que vem. A pesquisa é só uma nuvem no horizonte, mas para alguns já é o suficiente para pegar o guarda-chuva ou, nesse caso, a carteira de ações. Mas espere um pouco. A gente está em janeiro de 2026. A eleição é só em outubro. Fazer uma aposta tão grande com base numa pesquisa tão preliminar não parece um otimismo exagerado? Quase uma aposta cega? O mercado não está se adiantando demais? Essa é a crítica que sempre se faz. E ela é válida, sim, é uma antecipação enorme. Mas o mercado financeiro opera na base da expectativa. Bilhões de reais trocam de mãos todos os dias com base em rumores, projeções, narrativas. A realidade de hoje, para o mercado, já é notícia velha. O que importa é qual será a realidade daqui a 6 meses, 1 ano. A pesquisa serviu como um gatilho para a criação de uma nova narrativa, a de que a eleição está em aberto. E essa narrativa por si só já é suficiente para mover os preços. Entendi. E aí está, o quebra-cabeça montado. A euforia na bolsa é essa combinação rara de medo lá fora com esperança aqui dentro. E isso se reflete no preço das ações. As fontes mostram a Petrobras subindo mais de 3% em um dia, Banco do Brasil e Bradesco com altas superiores a 2%, a Vale também subindo 2%. É uma alta bem generalizada. Com esse cenário de real forte e Ibovespa em alta, a pergunta que surge é: a festa vai continuar? Ou este é exatamente o momento de usar essa força para se proteger? As fontes que a gente analisou apontam para a segunda opção. Sim, e a lógica é contraintuitiva, mas é poderosa. O mesmo fluxo de dólares que impulsiona a bolsa aqui torna o dólar mais barato para nós.
Então, a estratégia que emerge não é a de comprar mais ações brasileiras, que já subiram bastante, Certo. mas sim aproveitar essa promoção cambial para construir ou aumentar posições em ativos internacionais. É usar a euforia local como uma janela de oportunidade para diversificação global. E as fontes dão um exemplo prático com o ETF, um fundo de índice que investe nas 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, a Nasdaq 100. A particularidade é que esse fundo usa uma estratégia com opções para gerar dividendos mensais em dólar. O que é interessante nesse exemplo é o foco em renda passiva em moeda forte. Os números do fundo são bem expressivos, né? Um rendimento de dividendos de 13% em 2022, 10,5% em 2025 e 10% nos últimos 12 meses. A ideia apresentada é aproveitar que o dólar está mais barato para comprar mais cotas desse ativo e assim construir uma fonte de renda desvinculada do risco e da moeda brasileira. O exemplo prático foi um aporte de $56. Faz todo sentido. É uma jogada de proteção e oportunidade ao mesmo tempo. E a mesma lógica é aplicada a outro ativo mencionado, o Bitcoin. A análise mostra a criptomoeda no momento de queda, quase 29% abaixo do último topo em reais, cotada abaixo de R$480 mil, e também em queda em dólar, abaixo de $90 mil. Aqui a estratégia é a mesma, aproveitar a dupla oportunidade. O dólar está mais barato e o ativo em si também está mais barato em relação ao seu pico recente. Para quem tem uma estratégia de longo prazo que inclui criptomoedas, esse cenário é visto como um ponto de entrada interessante. De novo, o exemplo de aporte foi de $56, mostrando que é uma estratégia que pode ser aplicada com pouco capital. E aqui as fontes trazem um alerta quase comportamental que me pareceu muito importante. Em momentos de euforia como este, com a bolsa subindo todo dia, a tentação de girar a carteira é enorme. O que seria isso? Girar a carteira é ansiedade em ação. É vender uma ação que subiu 4, 5% para tentar achar a próxima que vai subir 10%, sabe? Pulando de galho em galho. É uma tentativa de acertar o timing do mercado, o que é praticamente impossível de fazer de forma consistente. O investidor acaba vendendo bons ativos cedo demais e comprando outros no topo, pagando mais taxas e impostos no processo. Aí o pulo do gato, segundo as fontes, é manter a calma, manter a disciplina. Em vez de perseguir a euforia e comprar o que mais está subindo, a sugestão é olhar para a própria carteira, para o seu plano original e aportar nos ativos que ficaram para trás, que estão mais descontados dentro da sua própria estratégia. Você resumiu bem a mentalidade. A estratégia de longo prazo funciona como uma âncora, mas eu diria que é também uma bússola. Ela não só te segura no lugar durante a tempestade da euforia, mas te aponta a direção certa quando tudo ao redor está confuso. Boa. Se o plano era ter uma parte do patrimônio em tecnologia no exterior ou em cripto, a queda do dólar e desses ativos é o momento de seguir o plano, não de abandoná-lo por causa do barulho do mercado local. A disciplina, no fim, é o que separa o investidor estratégico do apostador. Então, recapitulando o que a gente viu, a alta da Bolsa Brasileira é essa tempestade perfeita. De um lado, um fluxo de capital estrangeiro que não está vindo necessariamente porque o Brasil virou uma maravilha, mas porque os Estados Unidos parecem um lugar mais arriscado no momento. E do outro lado, um otimismo interno baseado numa leitura muito antecipada do cenário eleitoral. Ou seja, o que isso nos mostra é que o otimismo na Bolsa Brasileira, no momento, é menos sobre a força real da nossa economia e mais sobre sermos vistos como o refúgio menos arriscado num cenário global instável. É um bom ponto. O investidor está comprando não um futuro brilhante e garantido, mas uma aparente calmaria em meio à tempestade dos outros. E essa é uma base que pode ser frágil, que exige cautela. E a lição é a importância de ter clareza para navegar nisso, seja aproveitando o dólar baixo para diversificar ou mantendo disciplina nos investimentos por aqui. O fundamental é entender as forças que estão movendo as peças e não se deixar levar só pela emoção da manchete do dia. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante. Vimos como o capital estrangeiro pode entrar e sair do nosso mercado com base em tensões ocorrendo a milhares de quilômetros de distância, por razões que a gente não tem controle algum.
Diante disso, qual é o verdadeiro nível de controle que um investidor local tem sobre seu patrimônio se ele estiver 100% alocado no Brasil? E como a diversificação global deixa de ser apenas uma opção de estratégia para se tornar talvez uma necessidade para a sobrevivência financeira a longo prazo? Diante de altas tão expressivas em empresas como Petrobras e Vale, a grande questão é: nós estamos vendo a consolidação de uma recuperação com base em fundamentos sólidos ou, na verdade, é uma bolha de otimismo prestes a estourar? Eu defendo que este movimento é sustentável sim, e que ele é impulsionado por um reajuste global de capital. Já eu vejo um cenário, bem diferente. Acredito que essa alta é frágil, sabe? Perigosamente apoiada em especulações sobre o nosso cenário político interno, o que a torna, na minha visão, um verdadeiro castelo de cartas. Olha, para mim, o que explica essa alta do Ibovespa é o dinheiro estrangeiro entrando com força. Com as tensões geopolíticas lá fora, o investidor global busca mercados emergentes. E o Brasil? Bom, o Brasil se tornou um destino óbvio. A queda do dólar para 5,32 não é por acaso, é um sinal de confiança. A gente vê isso no desempenho das grandes empresas. Petrobras sobe mais de 3%, Banco do Brasil mais de 2%. Para o investidor que tem disciplina, o momento é excelente para aproveitar. Pois é, mas o ponto que me preocupa aí é a origem desse otimismo. Não me parece ser um fluxo, digamos, estrutural, mas sim uma reação muito exagerada a uma única pesquisa eleitoral que sugere uma possível troca de governo. Basear uma tese de investimento em algo tão volátil é muito arriscado. E não é só isso. Quando o otimismo leva as pessoas a comprar ativos dolarizados enquanto o dólar cai e o próprio ativo está em baixa, como a gente viu com o Bitcoin, isso não é investimento fundamental. Isso é uma aposta na reversão de duas tendências ao mesmo tempo. É um sintoma claro de uma mentalidade de cassino, não de análise. Certo, mas você não acha que está dando peso demais a uma única pesquisa? Historicamente, o fluxo de capital estrangeiro sempre foi o principal motor do nosso mercado, muito antes dessa pesquisa específica da Atlas, Intel com a Bloomberg ser divulgada. Por que agora seria diferente? O dinheiro está entrando por razões macroeconômicas globais e a perspectiva política interna apenas reforça uma confiança que já vinha sendo construída. Porque a velocidade e a intensidade da alta coincidem perfeitamente com a divulgação desses dados. O mercado está precificando um evento político com meses de antecedência e de forma assim exagerada. Você menciona o fluxo estrangeiro como algo sólido, mas um capital que entra por causa de tensões na Europa pode sair pela mesma porta amanhã. Podemos realmente chamar isso de fundamento sólido? Isso torna a nossa bolsa refém de notícias externas e de um otimismo político que pode se reverter a qualquer momento. Você aponta a fragilidade política, mas é justamente a perspectiva de melhora nesse cenário que está fortalecendo a nossa moeda. E essa queda do dólar, que você talvez veja como mais um sintoma volátil, eu enxergo como uma janela de oportunidade muito clara para o investidor. Comprar ativos internacionais, como ETFs de tecnologia, fica muito mais barato. É a hora de construir um patrimônio global de forma mais eficiente, sabe? Aproveitando a força do real. Entendo a lógica de comprar na baixa, mas aqui o investidor não está lidando com um risco, e sim com dois. Ele aposta na alta do ativo lá fora e, ao mesmo tempo, contra a alta do dólar aqui dentro. Se a percepção de risco no Brasil muda e o dólar dispara, ele perde nas duas pontas, no ativo e no câmbio. É uma jogada muito mais arriscada do que parece, que mascara uma especulação com o verniz da diversificação. No fim, o que eu vejo é uma tempestade perfeita, mas no bom sentido. O capital global precisa de um lugar para ir e a nossa casa parece cada vez mais arrumada com a perspectiva de melhora. Para mim, a lógica é clara e os fundamentos sustentam a alta. E para mim, o que fica é um alerta. Quando o mercado sobe rápido demais por um motivo tão instável quanto uma pesquisa eleitoral, o risco de uma correção brusca é real. A pergunta que o investidor precisa se fazer é se o preço de hoje reflete o valor da empresa ou apenas a euforia do momento. Fica clara a tensão entre enxergar o cenário como uma oportunidade macroeconômica
ou como um risco puramente especulativo e político. Exato. E entender qual desses dois fatores tem mais peso é fundamental para navegar o momento atual. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.